Graça e paz. Que bom que nós estamos iniciando o primeiro trimestre de 2017. Muito bem-vindo a este ano de 2017, o nosso desejo da Escola Bíblica Dominical aqui de Tuporanga, que Deus venha coroar de êxito todo o seu trabalho, sua família e as bênçãos espirituais te alcancem nesse ano de 2017. Que esse seja um ano de grande aprendizado e que possamos nos preparar para a volta gloriosa de Jesus Cristo. E claro, para isso nós precisamos ter comunhão com Deus, comunhão com a sua palavra e estar a cada dia estudando, aprendendo. Então, convite para esse ano de 2017, participar da Escola Bíblica Dominical aqui em Tuporanga ou você que é de outra região, de outra cidade, se matricule numa Escola Bíblica Dominical, que você vai ser edificado e não somente a sua vida, como você pode ser bênção para outras vidas que precisam tanto de uma palavra de sabedoria. Nós vamos estudar o primeiro trimestre desse 2017, as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente? Está aqui a lição, você pode adquirir para nos acompanhar. Nós estaremos também preparando o Dia a Dia com Cristo, já temos rodado essa semana, você já tem assistido, nosso muito obrigado. O comentarista é Osiel Gomes, uma lição maravilhosa, que é um assunto inesgotável. As obras da carne e o fruto do Espírito. Nós convidamos para você nos acompanhar nesse primeiro trimestre de 2017. Então, a primeira lição é o tema também de todo o trimestre, um resumo, né? É uma introdução a esse trimestre, as obras da carne e o fruto do Espírito. Olha só o que diz o texto áureo. O texto áureo está em Gálatas, capítulo 5 e 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A verdade prática da lição diz o seguinte: para vencer as obras da carne, precisamos andar no espírito. Não é através do autoflagelo, não é através do nosso próprio querer, não é possível, nós precisamos andar no espírito para vencer as obras da carne. Nós vamos, a leitura bíblica em classe está no capítulo 5 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 26. Vamos à leitura, você pode nos acompanhar ou através da lição, através da sua Bíblia Sagrada. Diz o primeiro versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Verso 18. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Verso 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Verso 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A gente vai tentar, meu caro amigo, resumir essa lição aí, né? O qual tem o objetivo geral mostrar que as obras da carne só podem ser vencidas mediante o Espírito Santo. E os objetivos específicos desta aula: primeiro ponto, explicar
que a carne e o espírito, o que é carne e espírito no contexto bíblico. 2. Saber que o crente vive de acordo com a carne ou de acordo com o espírito, um dos dois, né? Ele não pode viver nos dois lados, dando fruto da carne ou fruto do espírito, um dos dois. O terceiro é entender que o verdadeiro cristão é reconhecido pelo seu caráter e suas ações. A introdução desse trimestre, o que nós vamos estudar? Todo trimestre, nós vamos estudar a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, de maneira brilhante e contundente, trata do assunto, mostrando o embate existente entre a carne e o Espírito. Paulo mostra que a luta entre carne e espírito começa no momento que aceitamos a Cristo. Aí nós rompemos com o mundo, com o pecado, né? E claro, agora nós temos um embate da carne contra o espírito e vice-versa, né? Ele mostra isso. E como podemos vencer essa luta, né? É preciso ser cheio do Espírito Santo diariamente, né? Olha só o que diz o apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 5 e 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui eu quero fazer uma ressalva, né? Quando a gente fala de se embriagar com vinho, né? O vinho, ou a bebida alcoólica, ou as drogas, ou aquele desejo para satisfazer a carne pode nos trazer um êxtase, um momento de satisfação, mas depois desse momento de satisfação, ele traz tristeza, angústia, ressaca. Mas quando nós nos enchemos do Espírito, a alegria do Espírito é permanente. Nós podemos até ter perca, podemos ter tristeza, é passageira, mas a alegria faz parte do fruto do Espírito. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve aqui para nós não nos buscar esses êxtases passageiros, carnais, e que vai trazer contenda, que vai trazer dissolução, que vai trazer crises, mas nos encher do Espírito, né? Se permitirmos que o Espírito nos domine e nos guie, vamos então produzir o fruto que nos leva a agir como os discípulos, como verdadeiros discípulos de Cristo. Que, como nós lemos aqui no texto, né, que o fruto do Espírito está no singular. A característica do fruto do Espírito é alegria, amor, bondade, domínio próprio, fidelidade, generosidade, mansidão, paciência e paz. Quem não gosta de viver com uma pessoa que tem todas essas características ou esse caráter, né? Primeiro ponto da lição, então, andar na carne vezes andar no Espírito. O que é carne? No contexto teológico, no contexto bíblico, vamos citar Gálatas capítulo 5 e 19, que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. O que é então esta carne? A carne aqui fala da natureza adâmica, que domina o velho homem e leva a praticar as obras da carne. No aspecto teológico da palavra carne, é a fragilidade humana e sua tendência ao pecado, né? Até porque a Bíblia mesmo fala que a própria criança, né, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina ou da correção a endireitará. Já fomos gerados o pecado. O desejo da carne sempre são essa característica de lascívia, de mentira, de orgias, dessas coisas aí. Olha só o que diz o escritor Mateus capítulo 26 e 41, ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mesmo que a gente aceitou Jesus, né, o Espírito Santo já habita dentro do nosso coração, a gente deve vigiar sempre, estar de olho aberto, porque a carne é fraca. Se a gente ficar dando oportunidade, a carne vai se fortalecendo e vai ceder à tentação. Como viver em novidade de vida e no poder do Espírito Santo? Nós precisamos ter fé, né? Eu quero lembrar um pouco, caro
caro amigo, você que está nos vendo, ouvindo, de que nós, na verdade, temos 3 grandes inimigos. Né? O primeiro inimigo que a Bíblia descreve é o próprio Satanás, o diabo. Né? E o Pedro fala que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Né? E o diabo, a gente vem se resistindo a ele. Né? Nós temos outro inimigo que é o mundo. Né? E como nós podemos vencer o mundo? O mundo não são as árvores, não são as coisas materiais, mas o sistema mundano. Né? O sistema mundano são nossos inimigos do homem espiritual. E como a gente vence o mundo? A vitória que vence o mundo é a nossa fé, diz o apóstolo Paulo. E também nós temos o próprio eu, a carne, o qual é o propósito dessa lição. Este eu, a carne, que é o nosso grande arqui-inimigo que está dentro de nós. Né? Mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós tornamos nova criatura. O próprio Jesus disse para Nicodemos que era necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Este homem espiritual que nasceu de novo, agora se opõe à velha criatura, à carne. Aquele homem que gostava de fazer essas coisas que satisfazia a carne. Mas então, como viver novidade de vida e no poder do Espírito? Primeiro, sendo nova criatura, nascer de novo. E esse homem nascido de novo, ele precisa ser alimentado pela sua palavra. E o ponto 2, na nossa lição, nós definimos então o que é o homem carnal, o que é o homem carne. E o que é o espírito? Espírito, a palavra do grego, né, nós temos aqui até na nossa lição, vem do grego que significa pneuma. Pneuma, se nós olharmos no contexto teológico, fala de sopro, vento, respiração, princípio de vida. E isso está em Gênesis capítulo 2 e 7, que diz o texto: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Esse fôlego, esse sopro de Deus é a pneuma, é espírito, né? E nós vemos aqui então do que é o significado teológico. Espírito é a parte imaterial que Deus insuflou no ser humano, transmitindo vida. Isso o nosso comentarista aqui, ele aplica este contexto ou esta frase. Deus é espírito e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. João 4 e 24. Esse espírito aqui, Deus é espírito, se refere ao espírito de Deus. E o que adora em espírito se refere ao homem. Olha só, o Espírito Santo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui é o Espírito Santo que leva. Né? Outra palavra em Hebreus capítulo 3 e 7, diz aqui o escritor aos Hebreus: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz. Aqui fala que o Espírito Santo fala. Né? Então aqui nós vemos que ele é uma pessoa. Tanto esse Espírito que levou Jesus para o deserto, o Espírito Santo aqui também fala, né? Então esse Espírito Santo é uma pessoa. E essa pessoa, quando aceitamos a Cristo, ele habita no nosso ser, ele habita dentro de nós. Esse Espírito Santo, o qual embate contra a nossa carne. E aí nós temos essa luta, né? Ponto 3. Andar na carne, vezes andar no Espírito? Uma pergunta aqui que o comentarista faz aqui. Né? A advertência de Paulo, em Romanos 8 e 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que continuem na carne, primeiro, aquele que não foi nascido de novo, não foi regenerado, não se converteu, não teve esse encontro com o Senhor, ele não pode agradar a Deus. E mesmo aquele que nasceu de novo está dando lugar à carne, a carne está mais forte, está vencendo, ele também não está agradando a Deus. Viver segundo a carne, o que é viver segundo a carne? É ser dominado pelo pecado.
inteiramente pervertida e estar dominado pelo pecado. O que traz o resultado andar na carne? Traz morte espiritual, isso acaba com a vida espiritual e, por fim, traz a morte física. E o que é andar no Espírito? Qual o resultado de andar no Espírito? Porque o homem espiritual, aquele que é dominado pelo Espírito Santo, ele tem felicidade completa, até porque ele está num outro reino ou numa outra dimensão espiritual, ele está almejando as coisas eternas, as coisas celestiais, e andar no Espírito traz vida eterna. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve em Gálatas, capítulo 5 e 16, andai em espírito. Isso fala de progressão, isso fala de caminhada, isso fala do propósito de vida, né? Isso fala de avanço, do dia a dia. Quem pode nos ajudar a nos conduzir de modo a agradar a Deus? O próprio Espírito Santo pode nos conduzir a uma vida de santidade. E o que realmente, você pode perguntar para nós, o que realmente significa andar no Espírito? É obter vitória sobre os desejos e impulsos carnais, é desenvolver o fruto do Espírito. E desenvolver o fruto do Espírito é como uma árvore que é plantada, não é no outro dia que vai dar fruto, né? Precisa ser cultivado, precisa ser cuidado, precisa ser regado, né? E esta árvore tem um tempo, a estação certa para dar fruto. Dessa forma é a nossa vida espiritual. Precisamos estar sempre arraigados no Senhor, né, na sua palavra, para no tempo certo produzir fruto. E esse fruto precisa amadurecer, né? Jamais tente, que diz a lição aqui, que jamais tente a viver a vida cristã pelos seus próprios esforços, tomando atalhos. Alguém tenta fazer da sua própria vida o autoflagelo, se prender numa cápsula, isso não vai resolver. Nós temos um caminho a seguir. A Bíblia fala, e o contexto da lição também, que nós devemos nos render constantemente ao Espírito Santo, pois ele lhe ensinará a maneira certa de viver a vida cristã. Quando o Espírito Santo tem o controle do nosso espírito, ele faz com que o nosso homem interior tenha forças e condições para opor-se às obras da carne. Nós vemos aqui falar novamente em Gálatas 5:19, e olha só o pacotão das obras da carne. Na verdade, aqui, se nós trazer o contexto de cada uma dessas palavras aqui, que fala da obra da carne, está todo o pacotão de pecado que o mundo comete, que o homem carnal comete, que é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. E como nós temos essa imagem aí muito legal, hein? Que o eu está no centro, o homem carnal está no centro, ele sempre quer essas coisas, mas isso deve ser deixado de lado e deixado que o homem espiritual, né? Infelizmente, muitos querem viver na carne, gosto disso, né? Acabo tendo essa alegria nas coisas carnais, né? Em 1 Coríntios, capítulo 3:3, olha só o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios. Está dizendo aqui, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Nós vemos uma igreja aqui que até tinha todos os dons espirituais, mas uma igreja que não era espiritual, né? Eles estavam deixando a carne, o homem carnal ter o centro daquela igreja. Eram pessoas que tiveram uma experiência com Deus, mas deixaram o homem carnal dominar aquele ambiente, até porque tinha dissensões, havia invejas, havia essas coisas no meio daquela igreja. Ponto 2. Obras da carne, um convite ao pecado. Ponto 1. A cobiça. Então, meu amigo, como resistir às obras da carne? A Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, ele nos incentiva de que nós devemos andar no Espírito, até porque somente no Espírito podemos exaltar e glorificar ao Senhor. Quem de fato deve controlar a vida do crente é o Espírito Santo. A natureza pecaminosa nos incentiva a viver
em concupiscência, luxúria, paixões mundanas, desejos descontrolados, essas coisas que a nossa carne quer, né? E pode ver, se a gente não passa por algumas aflições, a gente começa a valorizar as coisas materiais, os desejos carnais vêm ao nosso coração, vêm à nossa mente, e se nós não vigiarmos, nós somos dominados pela velha natureza, né? Por isso precisamos andar no Espírito. E esse Espírito, claro, precisa ser alimentado pela palavra de Deus, precisa ser alimentado com a comunhão com a igreja, com a comunhão com os irmãos, para que o velho homem não nos domine novamente. Olha só o que aconteceu com Eva, Gênesis capítulo 3 e 6, eu quero te lembrar dessa leitura, né? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ela cobiçou, desejou comer, né, dessa árvore. Ou um outro texto em Josué capítulo 7, 21, você deve lembrar de Acã, né? Quando vi, olha lá o texto que diz, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e prata por debaixo dela. O que aconteceu com a cobiça de Acã? Trouxe morte para ele e para toda a sua família. E quantas coisas nossos olhos têm desejado, né? Têm visto, têm desejado. As informações estão diante de nós. Nós devemos cuidar para não alimentar, até porque o nosso eu, a nossa carne, esses desejos carnais são ativados até pelos nossos sentidos. O tato, o olfato, a degustação pelo olfato, por essas coisas que atraem os nossos desejos carnais. Por isso nós devemos estar sempre dominados, ter o Espírito Santo dominando a nossa vida. O apóstolo Paulo diz aqui então em Gálatas 5:17, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esse opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. A carne, se ela está sendo alimentada pelo que vemos, pelos desejos, ela acaba tendo uma oposição muito forte contra o próprio Espírito, e acaba nós dando lugar ao diabo e nós cedemos à tentação. Por isso a Bíblia sempre nos alerta que devemos estar vigilantes, com os olhos abertos, porque o nosso adversário, ele está à nossa volta, ele quer a nossa destruição. Os desejos da carne serão sempre contrários à vontade de Deus, sempre contrários. Ponto 2, a oposição da carne. Olha só o desejo do Espírito. O homem espiritual, lá no coração, a gente sempre deseja orar, deseja jejuar, deseja ler a Bíblia. E a carne não quer isso. Alguém pode dizer, eu não senti hoje desejo de orar, eu não senti de ir para a igreja, eu não senti de jejuar. A tua carne nunca vai sentir isso. A gente deve fazer isso por razão, por conhecer a palavra de Deus, não deixar a carne decidir. Nós devemos deixar o Espírito Santo decidir a fazer essas coisas, a jejuar, a ler, a orar a palavra de Deus. Olha só o que a carne deseja. Até o próprio comentarista coloca aqui, a carne deseja de ver uma televisão, uma internet, ficar no conforto, numa rede, comer bem. Não estou dizendo aqui que é pecado comer bem, se satisfazer, né? Mas o homem sempre quer mais. Até nós lemos aqui que a obra da carne, glutonaria. Algum cristão até diz, eu não sou beberrão, eu não minto, não sei o quê, mas come demais. É pecado, está satisfazendo o homem carnal, né? Come demais, traz doenças físicas, e doenças físicas traz preocupação para a família, traz angústia para a congregação. Então, a Bíblia, muitas vezes nós somos desobedientes ao que a palavra do Senhor nos ensina. Toda a lei de Deus é boa, né? Olha só que lição maravilhosa para mim e para você, para sermos bênção até nossa velhice, né? Nossa carne sempre quer isso, quer comer bem, quer comer do bom, do melhor, né? E um jejumzinho é saudável.
A própria ciência comprova de que um jejum, jejum de carnes gordas, de tantas outras coisas, faz bem à saúde física e mais ainda é espiritual, porque o homem espiritual está sendo alimentado, está sendo fortalecido. Cuidado, meu irmão! A oposição da carne contra o espírito é algo contínuo. Ah, mas eu venci hoje lá na frente. O jejum, a oração é até a volta de Jesus, né? Seja cheio do Espírito Santo. E quando nós falamos estar cheios do Espírito Santo, até quando nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo já entra na nossa vida, habita dentro de nós. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós temos um batismo, fala de imersão total, uma tomada total do Espírito Santo, mas quando o apóstolo Paulo está incentivando a ser cheio do Espírito Santo, é uma continuidade, é uma opção de vida. Não é simplesmente o aceitar a Cristo, não é simplesmente ter sido batizado com o Espírito Santo, não. Viver cheio do Espírito Santo, uma vida de santificação, é algo progressivo, é algo contínuo, né? Viver na carne ou viver no Espírito? O viver na carne vai trazer morte espiritual, morte física. Viver no Espírito vai trazer vida, e vida em abundância, e vida, claro, eterna. Até o nosso corpo aqui pode tombar e vai tombar, né? Mas nós vamos ter vida eterna. Ponto 3. Fruto do Espírito, um chamado à santidade. O que é fruto do Espírito? Fruto do Espírito, aqui o comentarista coloca aqui, o fruto do Espírito são hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão, ou seja, é o caráter do cristão. É o resultado de uma vida de comunhão com Deus. Se uma pessoa tem comunhão com Deus, o que vai manifestar o fruto, né? O que vai trazer de resultado? Alegria, amor, bondade, domínio próprio, fidelidade, mansidão, generosidade, paciência e paz. Quem não vai querer viver perto de uma pessoa que traz esse resultado de caráter? É o próprio caráter de Deus implantado no homem. O fruto do Espírito, outra explicação importante nessa lição, que é diferente dos dons do Espírito. Para te alertar aqui, olha só o que diz Romanos capítulo 6, 22, sobre o fruto do Espírito. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Isso está falando de ato contínuo, é um crescimento espiritual individual, o fruto do Espírito. O que são os dons do Espírito? Olha só, o apóstolo Paulo também escreve em 1 Coríntios capítulo 14 e 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai e abundar neles, para edificação da igreja. O dom do Espírito é uma dotação sobrenatural, fala algo pontual, enquanto fruto do Espírito, como eu falei aqui, é algo contínuo. E para que é o Espírito Santo? É para edificação da igreja como um todo, diferente do fruto do Espírito, como também já falei, que é para crescimento espiritual e individual. E claro, o fruto, né, nunca é para a própria árvore, sempre é para outros indivíduos, outras criaturas se alimentar desse fruto. As pessoas vão experimentar Deus através da tua vida, através da nossa vida, através do nosso testemunho. O Espírito Santo desenvolve o seu fruto em nós à medida que nos aproximamos de Deus e procuramos ter uma vida de comunhão e santidade. Os frutos provam a nossa verdadeira santidade. Ponto 2 desse terceiro tópico. Antes de aceitar o sacrifício de Cristo, nós tínhamos as obras da carne, qual já citamos. Depois de aceitar o sacrifício de Cristo, aceitar Jesus na nossa vida, começamos a desenvolver o fruto do Espírito. E isso lá em Mateus capítulo 3, verso 8, está dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É um arrependimento genuíno, vem acompanhado de frutos, de ações. Aquele que quer mudar de vida, que tem um encontro com o Senhor, nasceu de novo, ele vai produzir frutos que são dignos de arrependimento. Como se conhece uma árvore? A própria Bíblia diz, né?
A gente conhece a árvore agora através dos frutos. Agora, se uma árvore não traz frutos, só tem ramo, galho, né, dá flor e não dá fruto, né? Mas agora, quando nós temos uma árvore que traz frutos, né, ou frutos bons ou ruins, né? Mas o homem espiritual, ele traz frutos que glorificam o nome do Senhor. Logo, o verdadeiro crente é reconhecido por seu caráter e suas ações. Ele é reconhecido pelo seu testemunho. Falar o terceiro ponto e o último desta lição, né? Depois a gente já vai para a conclusão. Ponto 3, a santidade que o Espírito Santo gera em nós. Qual o objetivo de tudo isso? Em Efésios 4:13 traz a resposta. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida e estatura completa de Deus, até se tornar um homem, né, perfeito, a estatura completa de Cristo. E daí o que eu tenho que fazer? Orar, jejuar e ler a palavra. Como está a nossa vida de oração, a nossa vida de jejum, a nossa vida de leitura, né? E a gente sabe que no Brasil a gente lê cada vez menos e cada vez menos está sendo lido e estudado a palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho de santificação aqui. Segundo os pressupostos bíblicos, a santificação do crente é 3, né, pontos: posicional, progressiva e final. Nós vemos aqui então 3 estágios da santificação. A santificação posicional, a posição, a salvação de Deus, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, a salvação é plena, completa. Deus já nos vê como justos, santos. Então, por meio da fé, aceitamos a Cristo. Nossos pecados são perdoados, recebemos perdão divino. Nós tornamos uma nova criatura. A natureza adâmica já não tem mais domínio sobre nós. Agora desfrutamos de uma nova posição espiritual em Jesus Cristo. Isso se chama santificação posicional, né? Agora nós temos uma santificação progressiva. Essa progressiva inicia-se na nossa conversão, da santificação posicional. E aí, ela termina só na nossa morte. E quando Jesus voltar, é um processo de libertação, é um processo de deixar de se influenciar pelo mundo, se deixar influenciar pelo pecado e pela própria carne. Esse é um estágio progressivo. E aí, o apóstolo Pedro nos corrobora num texto, no capítulo 3:18 da sua segunda carta, dizendo: antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Esse crescer na graça, em conhecer ao Senhor, é uma santificação progressiva. E a própria palavra de Deus diz que sem a santificação é impossível agradar e chegar-se a Deus, né? Santificação final, então, último estágio da santificação. Nós só vamos se tornar perfeitamente santos no dia da glorificação, na volta de Jesus, ou através da nossa ressurreição, né? Quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo na sua volta, ou quando o nosso corpo tombar, nosso corpo ser glorificado, né? E nós chegarmos num outro estágio, estarmos para sempre com o Senhor, onde nosso velho homem, a nossa natureza adâmica já não tem mais poder sobre nós, o mundo não tem mais influência sobre a nossa vida e o diabo, ele estará sendo jogado, amarrado no lago de fogo e também não vai mais nos tentar. Essa é a santificação final que está em 1 João capítulo 3:2. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. A conclusão dessa lição, né, nessa oportunidade, para vencermos o conflito existente à carne e ao espírito, que eu e você enfrentamos, precisamos encher do Espírito Santo e crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. Isto precisa ser crucificado. Por isso Jesus disse: se alguém quiser seguir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É um ato de renúncia constante. É nós negarmos a nós mesmos a cada dia. Portanto, para nós finalizar, permita que o Espírito Santo guie você pelo caminho certo
e que Ele controle os seus desejos de modo que o fruto seja evidenciado em sua vida. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.